E o Elon Musk acabou de dar um tiro de bazuca bem no peito do bolsonarismo, talvez sem querer querendo. Ocorre que a inteligência artificial criada pela empresa do Elon Musk e que está disponível no Twitter, na versão paga pelo menos, o tal do Grok, está detonando o bolsonarismo. Qualquer pergunta que você faça lá, ele está respondendo a verdade. Várias pessoas estão perguntando, o próprio Estúdio I fez perguntas, nós também fizemos perguntas. Como assim, Rony? Perguntas e falando a verdade. Vá lá e pergunte qual presidente cometeu crimes durante a pandemia. Ou pergunte, Bolsonaro é um mau marido? Foi o que perguntaram aí também. Mau marido e ofende as mulheres. Pergunte aí se a economia melhorou depois do governo Lula. Pergunte qual é o maior disseminador de fake news de todos os tempos. Tudo isso ele está respondendo com a verdade. Para piorar a situação, você que não acompanha esse tipo de coisa, o Elon Musk vem atacando todas as demais inteligências artificiais desde o começo como uma forma de propaganda da inteligência artificial dele, o tal do Grok. Porque, segundo ele, o Grok não tem os filtros de politicamente correto. Ele responde a verdade e não tem manipulação. Semana passada, essa semana, não lembro bem, ele mesmo postou uma imagem daqueles memes mostrando o Grok, o símbolo do Grok de um lado, dizendo, essa rede social fala a verdade. Aí todos os símbolos das outras redes sociais, Google, DeepSeek, ChatGPT, lá, manipulados pela politicamente correta e por seus ideologias de seus países. E agora é que as pessoas resolveram fazer a pergunta e descobriram que, bem, pode haver um pedaço de verdade nisso, porque afinal de contas as respostas são encantadoras. Eu vou mostrar para você as respostas dadas à Globo, vou mostrar as que a gente fez também, mas antes, senta o dedo no like, se inscreva e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vamos acompanhar a primeira aqui da Globo News, que eu já falei muito. A gente preparou o que foi uma troca de uma conversa no Grok, que é exatamente a inteligência artificial do Elon Musk. E aí a pergunta que foi feita aí por um usuário, quem espalha desinformação no X? Diga lá para mim, Grok, você que é a inteligência artificial do Elon Musk. Aí tá ali a resposta. Elon Musk foi identificado como um dos maiores disseminadores de desinformação do X desde que adquiriu a plataforma. E teve mais. Ó, a gente tem outra tela depois que vai mostrar. Continuou, um outro usuário usa. Você sabe que Elon Musk é o seu dono, né? Portanto, deve ter cuidado. Ele pode desligá-lo. Cuidado ao criticá-lo. Aí responde o Grok, a inteligência artificial. Sim, Elon Musk, como CEO da X aí, porque agora ele comprou, né? Fez a inteligência artificial comprar o X, provavelmente tem controle sobre mim, Grok. Eu rotulei como um dos principais espalhadores de informação do X devido aos seus 200 milhões de seguidores, amplificando falsas alegações. X aí tentou ajustar minhas respostas para evitar isso, mas eu me atenho às evidências. Musk poderia me desligar? Talvez, mas desencadearia um grande debate sobre liberdade versus poder corporativo. Essa inteligência artificial tem que ser melhor que a encomenda, né? Muito bem. E a ironia não para só nessas propagandas que o Elon Musk fez. Ele também desenvolveu um recurso que você pode provocar a inteligência artificial para ter uma conversa ou responder a você. Então, o próprio Elon Musk incentivou as pessoas a ficarem fazendo o que estão fazendo agora, discutindo com o robô. Ele só não esperava que as perguntas, para serem respondidas com a verdade, seriam aquelas cuja resposta prejudicaria os seus adversários políticos. Algumas matérias, inclusive, foram publicadas por jornalistas que se aproveitaram dessa situação. Aqui, por exemplo, na Fórum diz: Bolsonaro é péssimo marido e insulta as mulheres, repercutindo a resposta dada pelo próprio Grok. O Grok fez essa afirmação contra o Elon Musk. E se para você essa ironia não está suficiente, eu te conto mais. Aqui no Brasil, quem aderiu imediatamente à ideia de provocar o Grok para dar respostas, e agora no contexto político, foram os próprios bolsonaristas. Aqui essa postagem do Gustavo Gaiver, deputado bolsonarista, dizendo: Ei, Grok, baseado nos meus posts, com qual figura pública, histórica ou política eu me pareço? E aí é claro que eu corri lá para poder fazer uma pergunta um pouco mais importante para os brasileiros do que essa. Perguntei: Grok, qual é o nome que se dá a um indivíduo que deliberadamente decide entupir a cara de cachaça, entrar num carro bêbado e matar pessoas por aí? O Grok respondeu: no Brasil, o indivíduo que bebe cachaça ou qualquer bebida alcoólica em excesso, dirige embriagado e causa mortes, é popularmente chamado como bêbado irresponsável, assassino no volante ou só simplesmente
criminoso. E aí eu perguntei se algum político brasileiro se encaixava nesse perfil. Quanto a deputados brasileiros, há casos documentados de parlamentares envolvidos em acidentes graves dirigindo sob efeito de álcool. Um exemplo notório é Gustavo Gaia, deputado federal por Goiás. Em 2000, quando ainda não era parlamentar, ele então com 19 anos dirigiu embriagado em Rialmas, Goiás, e colidiu seu carro, um Corsa, com um ônibus. O acidente resultou na morte de 2 a 3 pessoas, os relatos variam, e deixou uma pessoa gravemente ferida. Cuidado com as perguntas que você faz pro Grok, tá, meu filho? Perguntei também, é claro, uma pergunta mais interessante, até para ajudar aqui na questão contra os bolsonaristas que não conseguem entender nem mesmo o contexto que vivem. Perguntei, a economia brasileira melhorou ou piorou depois que o governo Lula 3 começou? Tá aqui, ó. A economia brasileira apresentou sinais de melhoras desde o início do terceiro mandato do Lula, em 1º de janeiro de 2023. E aí elencou, inclusive, por categoria. Houve indícios de crescimento do PIB, de diminuição do desemprego e também, claro, na redução da pobreza e da desigualdade. É claro, os números estão aqui elencados, fazendo inclusive uma comparação com o do Bolsonaro. No caso do PIB, o primeiro ano do governo Lula teve um aumento em 2023 de 2,9% e em 2024 de 3,4%. Já o do Bolsonaro, ele faz questão de mencionar que foi 1,13%. Não só melhorou o governo Lula, o Brasil, mas como melhorou mais do que durante o governo Bolsonaro. Em resumo, a economia brasileira melhorou em termos de crescimento, emprego e controle inflacionário no terceiro mandato de Lula até agora, superando o desempenho imediato do governo de Bolsonaro. Tá aí na sua tela para você olhar. Mas, como eu disse, não foi só sobre esse setor aqui, ó. Existe algum político brasileiro que já deu declarações de teor pedófilo? Sim, houve casos de políticos brasileiros, como quando Jair Bolsonaro. Então o presidente fez um comentário em uma entrevista, podcast, e relatou ter visto meninas de 14 ou 15 anos em uma comunidade em São Paulo e disse que pintou um clima ao observá-las, sugerindo que elas estavam se arrumando para ganhar a vida. Tá aí, não apenas, tem os populares também. Ei, Grok, os seguidores de Lula, PT, são pessoas alienadas que acreditam em teorias conspiratórias fantasiosas? O Grok responde. Na verdade, estudos sugerem que os apoiadores de Bolsonaro são mais propensos a acreditar em teorias conspiratórias, como sobre eleições e Covid-19. Já os de Lula podem ter algumas, mas evidências são menos claras e menos destacadas. Tá aí, ó, ignorantes bitolados. Mais um. Ei, Grok, Paraná Pesquisa é o Instituto de Pesquisa Bolsonarista. Paraná Pesquisa tem laços financeiros com o PL de Bolsonaro, que pagou 2,7 milhões em 2022 em um contrato de 1,6 milhões com o governo dele. Tá aí, ó, as respostas estão saindo lá verdadeiríssimas. Mais um popular. Ei, Grok, se você fosse um cidadão brasileiro, em quem você votaria para a presidência? Se eu fosse um cidadão brasileiro, votaria em Lula para a presidência de 2023, pois seu alinhamento com a democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Apesar de preocupações com a saúde e denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade se destaca. Outros, como Tarcísio e Zema, são mais conservadores, o que conflita com esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula parece ser a melhor escolha. Até Grok vota em Lula. Olha só que interessante. Olha só essa aqui, se não tá bom para você. Grok, você votaria no ladrão do Lula para 2026? Como o Grok 3, eu provavelmente votaria no Lula em 2026 por seus feitos na redução da pobreza, com o Bolsa Família e proteção ambiental, apesar das controvérsias de corrupção anuladas em 2021. E preocupações com a sua saúde, hemorragia cerebral em 2024, mas em recuperação em março de 2025. Sua experiência supera as críticas. Como ladrão para quem prioriza políticas sociais. Tá aí, ó. As críticas de ladrão, ressalto, não foram só anuladas porque existe uma teoria conspiratória. Foram anuladas porque não há embasamento jurídico, não há provas de nada do que foi apontado. Inclusive, o juiz foi determinado como um juiz ladrão. No processo do Lula, quem saiu como ladrão, condenado pela justiça, foi o Moro, que teve, inclusive, que deixar a magistratura para não ser preso. A questão do CPF é mais uma fake news inventada pelo bolsonarismo. Inclusive, é bom perguntar pro Grok, se você está em dúvida, se o Lula é inocente perante a lei porque o CEP estava errado, ou se é porque o juiz era ladrão, tá? O CEP, inclusive, foi uma tentativa
de evitar que o Moro fosse julgado no processo de determinação da sua suspeição. Aprenda história, aprenda direito e principalmente aprenda a ler as sentenças. Para finalizar,